Graça e paz, amados. Hoje eu gostaria de falar sobre a segunda carta do Apocalipse, que é carta à igreja de Esmirna. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso e hoje gostaríamos de falar um pouco sobre essa carta. Se encontra em Apocalipse 2, de 8 até o 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Esmirna estava passando por um momento muito delicado. Esmirna ficava ao norte de Éfeso, na Ásia Menor, cerca de 58 quilômetros. E ela estava vivendo uma perseguição romana externamente, e mais ali na própria cidade estava vinculado aos judeus que se uniram à população e se levantaram contra aquela igreja, até mesmo matando um dos seus servos, Policarpo. O Senhor diz no versículo 9 a esta igreja: Conheço a tua tribulação. Uma coisa é certa, queridos, se você está vivendo num momento difícil, Deus conhece esse momento. Se você está vivendo em uma situação, quem sabe, de perda de um ente querido, Deus conhece essa situação. Se você está desempregado, Deus conhece essa situação. Se você está tendo problemas no relacionamento, seja com outros, seja relacionamento também dentro de casa, Deus conhece essa situação. É isso que ele diz: conheço a tua tribulação. O Senhor conhece todos os momentos difíceis que você está vivendo. Uma das coisas interessantes é que aquela igreja não era uma igreja rica, não era uma igreja de muitas posses, ao ponto que o Senhor diz que sabia da pobreza daquela igreja. Ou seja, financeiramente era uma igreja sem muitas possibilidades. Mas o Senhor diz que ela era rica. E exatamente isso é muito importante. Nós podemos não ter muito dinheiro, podemos ser pobres, mas uma coisa é certa: pela fé nós somos ricos diante de Deus. Os céus é seu. Nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus, de todas as coisas, e um dia nós vamos reinar com Cristo Jesus. Nós somos também ricos aqui no presente, no sentido da nossa fé. Não existe nem ouro, nem diamante, nem nada de mais precioso nessa terra que seja acima da fé. A fé é a maior riqueza que nós possuímos. E é ela que nos ajuda nesses momentos difíceis. Deus conhece a sua tribulação, Deus conhece a sua situação, Deus conhece também as suas emoções, Deus conhece todas as coisas, até o inimigo se vier contra você. A palavra do Senhor diz que o Senhor conhecia a blasfêmia daqueles que se diziam judeus, mas ele diz que antes eram sinagoga de Satanás. Ou seja, os próprios judeus ali estavam se reunindo com pessoas da cidade e atacando a igreja do Senhor. Deus também conhece os seus inimigos. Deus conhece todos os momentos da sua vida. E sabe por que é importante Deus conhecer todos esses momentos difíceis da nossa vida? É porque Ele nos dá ânimo. O versículo 10 diz: Não temas as coisas que tens de sofrer. Se nós temos Deus Todo-Poderoso, quem nós devemos temer? A Bíblia diz que a única pessoa que nós devemos temer é Deus. Nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer os inimigos, nós não devemos temer as tribulações, as dificuldades, a própria pobreza
material nessa terra. Nós não temos que temer nada, porque o temor dentro de nós só produz nas nossas vidas problemas, faz com que a gente perca a nossa tolerância, faz com que a gente perca também as oportunidades da gente ficar calado, faz com que a gente viva momentos difíceis. Por isso que a gente tem que saber que Deus é o único que nós devemos temer e não temer nenhuma destas coisas difíceis que nós passamos ou venhamos a passar. É bom lembrar sempre de João 16:33. Jesus diz, no mundo passais por tribulações. No mundo nós passamos, é comum a nós as tribulações, mas ele diz uma coisa fundamental, tende bom ânimo. Fulano, está passando por tribulação? Tende bom ânimo. Fulano, a fulana te deixou? Tende bom ânimo. Fulano, você perdeu o emprego? Tende bom ânimo. Fulano, está difícil esse momento em que um parente muito querido morreu? Tende bom ânimo. Ou seja, Deus nos dá o remédio para as nossas vidas para a gente conseguir superar o ânimo do Senhor. E por isso que nós devemos temer somente a Ele, porque é Ele que pode fazer todas as coisas em prol da nossa vida. E o Senhor foi bem sincero com aquela igreja. Olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Mas diz, e tereis tribulação de 10 dias. Toda a tribulação sobre as nossas vidas, ela é exatamente dentro de um tempo. Depois acaba. Porque Deus é aquele que vai nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Às vezes você está passando por uma tribulação há 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas vai acabar. É isso que você tem que observar. Você tem que observar que o Deus Todo-Poderoso vai te tirar dessa tribulação. Por isso, não se centralize na tribulação, mas se centralize em Deus. E o Senhor termina essa carta dizendo, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos princípios de Deus, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Deus através da sua vida. Em tudo que você fizer, seja fiel a Deus. E Ele vai te dar a coroa da vida. Aleluia! Deus é bom, Deus te dará o melhor. E o melhor vem de Deus. Tenha o melhor na sua vida. Não olhe profundamente nas tribulações, mas olhe para o Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.